Bem-vindos ao curso de Introdução à Matemática. O meu nome é Leandro Sfairo, eu sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense, onde eu atuo como pesquisador no Laboratório de Termociências LaTermo. Esta aula de hoje, a gente vai falar da parte de Introdução à Programação Matemática, então essa é a seção 5, e a gente vai falar da parte 2 dessa aula. Bom, então vamos começar olhando aqui para essa subseção 5.5, opções para funções. Então, a gente já viu como é que a gente utiliza funções, na verdade, como é que a gente utiliza uma variedade de funções já pré-definidas na matemática. A gente já viu como é que a gente define nossas próprias funções, tá? E a gente vai ver uma coisa nova agora, que é o que a gente chama de opções para funções, tá? Então, opções, na verdade, nada mais são que uma forma a mais de você controlar o funcionamento das funções, tá? E você pode ter funções pré-definidas, já tem opções naturalmente, e você pode ter também funções suas, como a gente vai ver mais para frente, que você pode definir opções para elas, né? Então, opções, na verdade, em geral, são, como eu falei, é uma maneira que você tem de controlar o funcionamento de funções. Então, uma opção vai ter um nome, tá? Como a gente vai ver nesse primeiro exemplo aqui, tá? E ela vai ser sempre na forma de uma regra. Então, você tem um nome para a opção e tem o valor que você vai passar para essa opção, para a função, e ela vai utilizar esse valor associado a essa opção para alterar a forma que a função funciona, tá? E toda função que tem opções, ela tem valores pré-definidos, na verdade, tá? Para essas opções, tá? Então, esse primeiro exemplo, a gente vai ver uma opção da função simplify, que é a função trig, tá? A opção trig. Então, a opção trig, ela controla a maneira no qual a função simplify faz simplificações, tá? E meio dizendo para ele se ele vai utilizar manipulações trigonométricas ou não. Então, se você der trig false, você meio que desliga as manipulações trigonométricas do simplify. Então, se você quiser simplificar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado e você botar trig igual a false, né, trig false, ele não simplifica essa para 1 porque você desligou na forma, com essa opção trig com valor de false a manipulação trigonométrica. Se você ligar de novo, você vai naturalmente isso dá 1. Tá? E se você simplificar a função sem especificar, dá 1 também, dá 1 porque o valor padrão para a opção trig é true, né? Se você agora quiser ver as opções associadas a uma certa função, basta você utilizar a função options, que ela busca todas as opções associadas à sua função, tá? E ela não só te dá as opções, tá? Ela te dá uma lista de regras, tá? E aí você tem o nome das opções ao lado esquerdo da regra e ao lado direito você tem os valores padrão dessas opções, tá? Então você vê o trig aqui, o valor padrão é true, então por isso que ele sempre vai utilizar manipulações trigonométricas. Então você tem uma série de outras opções, tá? Se a função que você tem muitas opções, talvez ao você pedir options, tá? Fique meio confuso que você vai ter uma lista muito grande de opções. Então, se você sabe a opção que você quer buscar, você pode ir para o options da função que você quer achar essas opções e a opção específica que você está buscando. Então, ao pedir options simplify e trig, ele te dá só a opção trig e o valor padrão dela, tá? Outra opção que a gente vai ver aqui, essa primeira opção dessa lista, que é a opção assumptions, tá? A opção assumptions tem o valor padrão, essa constante é cifrão assumptions, tá? E a opção assumptions é mais uma forma que eu tenho de você fazer simplificações fornecendo hipóteses simplificadoras para serem utilizadas, tá? Então, basta usar assumptions e no lugar desse valor padrão, né, eu fornecer uma lista, por exemplo, de hipóteses, tá? Então, ao simplificar isso aqui com a hipótese que x é maior que zero, tá? Ele simplifica isso para uma forma, se eu quiser mudar para x menor que zero, vai te dar outra forma, tá? E aí outra coisa interessante das opções é que você vai sempre fornecer ela ao final da lista de argumentos padrão da função, tá? E ela é uma regra, como eu falei, mas você pode não interessa meio que a ordem das opções. Você pode botar assumptions, por exemplo, antes de trig, tá? Você pode né? Ou botar o trig antes da assumptions, tanto faz, tá? E você pode botar quantas opções você quiser, tá? Desde que ela esteja dessa forma, meio de regra, ao final de todos os argumentos, e vai funcionar.
tá? Agora vamos olhar um pouquinho para o que é essa constante cifrão assumptions. Essa constante cifrão assumptions, ela tem um valor true. Então é como se você estivesse fazendo sempre simplificações, tá? O simplify é o valor padrão dele, assumindo true para assumptions. Então isso na verdade é como se, como as hipóteses são uma lista de condicionais, se der true as condicionais todas, é porque não tem hipótese nenhuma adicional, né? Hipótese nenhuma para ser utilizado na simplificação, tá? Então, uma forma que a gente viu de você fornecer hipóteses usando assumptions é dessa forma, tá? Você dá o nome da opção e uma lista com as hipóteses, ou você pode alterar essa constante cifrão assumptions, tá? Então, ao alterar isso aqui para x maior que 0, ao utilizar uma simplificação, tá? Ele vai estar usando esse valor de assumptions atual para fazer a simplificação, então aqui ele faz a simplificação assumindo que o x é positivo, tá? Mas isso também impede de eu fazer uma simplificação, outra simplificação e eu fornecer outro valor para a opção assumptions que não seja o cifrão assumptions. Então eu consigo fazer isso, tá? E aí, como a gente modificou aqui em cima o valor de assumptions, eu vou voltar ele para um valor, eu vou limpar o valor dele. E aí uma coisa interessante acontece, a primeira coisa que a gente vai ver é que ao limpar o valor dessa variável, né, ela não ficou azul igual a gente viu com outras variáveis que a gente define, né? E se você ver qual o valor dela, ela não é um símbolo assumptions, na verdade. Ela tem um valor. Então, essa variável tem uma propriedade diferente e quando a gente limpa o valor dela, ela retorna a esse valor padrão de true, tá? Então, outro exemplo aqui de função que tem opções é a função complex expand, que tem uma única opção, a opção target functions, tá? Essa opção target functions você diz para o complex expand, na hora de expandir, fazer essa expansão complexa, para ela tentar focar, na verdade, no resultado, tá? Nas funções. O valor padrão tem basicamente todas as funções aqui normalmente utilizadas, tá? Com variáveis complexas. Real, imaginário, ABS, que é o módulo, argumento, conjugado e sinal. Mas eu posso dizer para ele, na hora de simplificar, fazer uma expansão trigonométrica, né? Uma expansão complexa, para utilizar apenas um grupo dessas funções, tá? Então eu posso falar que o target function vai ser só real e imaginário. Então ele faz a expansão de e elevado a iθ dessa forma. Se eu mudar agora essas funções target para módulo e argumento, você vê que outra opção é obtida. Então com isso você consegue controlar a forma que vai ser feito o seu output numa expansão de uma expressão complexa, né? Então outra função que a gente vai ver que é exemplo que tem opções é a função number form, que é utilizada para formatação de números, tá? Então, se você pedir aqui o options de number form, você vai ver que essa função tem uma série de opções, tá? E a gente vai começar com um exemplo de um número inteiro, né? Resultado do fatorial de 22, tá? Então, number form desse número, só repete o número, tá? E agora a gente vai começar a utilizar opções, tá? Então a primeira opção que a gente vai ver é o digit block, tá? Então ao especificar um digit block de 3, tá? Ele insere, na verdade, ele separa o número em blocos de 3 dígitos, tá? E insere um separador, nesse caso seria um separador de milhar, tá? Nesta forma. Se eu aumentar o digit block para 6, tá? Ele separa em blocos, aí o separador de milhar acaba funcionando como um separador que não é de milhar, porque são 6 dígitos, tá? Então você fica dessa forma. Então você consegue controlar esse bloco de números, tá? Se eu agora voltar com 3 dígitos no bloco e eu quiser alterar o number separator, na verdade, você vê que eu mudei para espaço. Então ele está utilizando vírgula aqui porque o valor padrão do number separator, na verdade, é uma lista que o primeiro elemento é uma vírgula, o segundo elemento é um espaço. Isso aqui quer dizer que o valor padrão para o separador, no caso, que seria o efeito separador de milhar, né? Mas não é milhar se você tiver blocos de dígitos que não sejam de 6, que não sejam de 3, tá? O valor padrão para esse separador é uma vírgula, tá? E um espaço. O que isso quer dizer? Na verdade, é a vírgula para a parte inteira do número. Quando a gente for ver na parte decimal, o padrão é um espaço, tá? Então, se eu der prosseguimento aqui,
eu vou adicionar uma opção a mais, que é a opção Number Signs. Então, o que essa opção faz? Agora o número apareceu com mais na frente, porque eu mudei a opção Number Signs. A opção Number Signs, tá? O valor padrão é um menos, e aqui, isso aqui é um string vazio, tá? Então, basicamente, o que essa opção controla é o que ela vai imprimir no lugar do sinal do número. Então, essas duas opções é o que ela imprime para números negativos e o que ela imprime para números positivos. Então, o valor padrão é se o número for negativo, que ele imprima um menos na frente, se o número for positivo, ele não imprime nada. Mas eu posso controlar isso para ele imprimir um mais, se o número for positivo, igual a gente fez aqui no exemplo, tá? Então, vamos agora entrar no outro exemplo, que a gente vai olhar agora um número com parte fracionária, tá? Então, é um número pi com 20 dígitos, tá? E agora, você vê que quando eu boto o digit block igual a 3, tá? Ele separa em 3, mas não tem um separador de vírgula, porque como eu mencionei, o valor padrão para o number separator, tá? É vírgula para a parte inteira e espaço para a parte fracionária. Mas, naturalmente, eu posso mudar isso especificando que o number separator vai ser uma vírgula, tá? E quando eu especifico isso aqui na forma que eu estou fazendo aqui, sem ser uma lista, eu estou especificando que é esse caractere, independente se a parte é fracionária ou inteira, tá? Outra coisa que a gente comumente quer fazer, ainda mais aqui no Brasil, é você alterar o separador decimal, tá, do ponto, que é o padrão aqui, na matemática, para outro valor. No caso do Brasil, em geral, muda para vírgula. Então, com isso, você tem seu número, tá, com o separador decimal alterado para vírgula. Então, essa opção Number Point faz isso, tá? Deixa eu mudar de outro exemplo aqui. Então, e aí isso aqui é para a gente entender melhor, na verdade, a questão do number separator, tá? Você viu que agora, num número que tem parte fracionária grande, que é o grande que eu falo com mais 3 dígitos, e parte inteira também com mais 3 dígitos, ao utilizar o digit block, você vê que o valor da opção number separator, que é uma vírgula para a parte inteira e um espaço para a parte fracionária, fica evidente aqui. Tá? Então, você tem na parte inteira do número uma vírgula, com um separador de milhar, e na parte fracionária você tem um espaço para separador de milhar. Mas eu posso mudar isso, na verdade eu posso utilizar qualquer outro caractere, por exemplo. Se eu quiser botar uma barra vertical para o separador decimal, para o separador de milhar na parte inteira, e uma barra e o underscore para o separador de milhar na parte fracionária, eu consigo também. Então, você pode utilizar o que você quiser, tá? Então, para esse próximo exemplo aqui, a gente vai ver outra opção. Então, se eu calcular π elevado a 20 agora e π elevado a 20, você vê que ele muda, né, a forma de representação para a notação científica, se não por forma automaticamente. E aí, você tem um ponto, na verdade, que isso é alterado, tá? E isso tem a ver com a opção Scientific Notation Threshold, tá? Então, se eu quiser alterar esse limite, né, de quando que ele muda para a notação científica, basta alterar essa opção, tá? E ela tem dois valores aqui, porque um valor é para quando o número for pequeno e outro quando for grande, tá? Então, ao utilizar esse número aqui com essa opção, eu estou dizendo que para ele só mudar para a notação científica quando o número, se ele for pequeno, for menor que 10 a menos 10 em módulo, tá? E se ele for grande, se ele for maior que 10 a 10 em módulo. Então, ao fazer isso, né, você vê que ele mantém o número sem parte decimal, porque esse número aqui, tá, não é, na verdade, maior que 10 a 10. Tá? Da mesma forma, para outro número, ele não muda também, porque esse número aqui não é menor que 10 a menos 10. Tá? E aí, se a gente quiser confirmar isso, basta a gente olhar essa opção com valor padrão. Você vê que o valor padrão é menos 5 e 6. Então, se o número for menor que 10 a menos 5 em módulo, ele vai mudar para notação científica, tá, com potência. E se ele for maior que 10 a 6 em módulo, tá, ele também muda para essa notação. E aí, para finalizar, vale lembrar que tem uma série de outras funções que têm opções, tá? Então, Scientific Form, que é uma função para você formatar número, tem uma série de opções, nesse caso, bem parecidas com o Number Form, tá? E outras funções também. Linear Solve tem opções diferentes. Eigensystem, para calcular autovalores e autovetores, tem opções, tá? A própria função Solve tem opções, tá? E a função Function Expand, se você for ver, tem uma opção só, mesma opção que a função Simplify tem, que é aquela função Assumptions, que depende da variável from Assumptions.
Então agora a gente vai passar para a subseção 5.6, manipulação com alteração de título e distribuição para argumentos. Então a gente vai começar vendo as funções map e apply, tá? Que a gente já viu anteriormente, tá? No contexto de listas, né? A gente viu como é que a gente usa essas funções em listas, tá? Começando pela função apply, a função apply ela altera o título, né? O head, de uma lista, na verdade, para uma função qualquer que você especificar. Então, ao fazer apply ref nessa lista, ele muda a função lista. Então, essa lista acaba virando um f desses argumentos, tá? Então, isso aqui na forma completa ou na forma compacta, tá? Com arroba. Já a função map, o que ela faz, ela pega a função que você especificar, ela, em vez de você mudar o título, mantém o título, mas ela distribui o f para os argumentos, né, dessa lista, na forma completa ou na forma abreviada, que é com barra arroba, né? Mas aí o que a gente vai ver é que essas funções, na verdade, você não tem que ficar limitado a utilizá-las em listas apenas. Você pode utilizá-las em quaisquer expressões, quaisquer funções, tá? Então, ao utilizar apply, né, G numa função f de ABC, o que ele vai fazer é a mesma coisa que ele faria em lista, ele troca o head, ele vai trocar esse G, esse f por G. Então, a função que era f vai virar G, tá? Na forma completa, na forma compacta, tá? E a função map também faz a mesma coisa, ela vai distribuir esse G para os argumentos da função f. Tá? E aí, lembrando que tudo no matemática você consegue escrever como uma função de argumentos, tá? Então, você pode utilizar isso para qualquer expressão, tá? Então, aqui nesses exemplos aqui, ó, ao utilizar plus, apply numa função f, você vai trocar esse f por plus. Então, essa f de ABCD vai virar uma soma de ABCD, tá? Ou se eu quiser fazer o inverso, se eu tiver uma soma de A, B, C, D, isso aqui, na verdade, se imaginar que internamente isso é um plus de A, B, C, D, eu estou trocando esse plus para um F. Então, ao fazer isso, né? Agora, se eu quiser utilizar apply, tá? O map, tá? Você pode pegar uma função como raiz quadrada e com o map você distribuí-la aos argumentos dessa função f. E, de novo, eu posso também distribuir para uma função qualquer. Essa função pode ser uma soma, por exemplo, e ao fazer isso, eu transformo uma soma de ABCD numa soma da raiz quadrada desses argumentos, né? Outra função que a gente vai ver nesse contexto de map apply, principalmente associada à função apply, é a função sequence. Então, a função sequence, eu vou definir esse sequence de ABCD nessa variável sec aqui. E a função sequence, olha o que acontece quando a gente calcula o f dessa função. Ela automaticamente, o f dessa função sequence, ela é transferida no local de sequence, como se eu tivesse feito um apply de f em sequence, né? E aí o interessante é que isso funciona assim, mas se eu escrever uma função f de x, y desse sequence, olha o que acontece. O sequence some, tá? E ele gera uma função do argumento xy e de todos os anteriores que estavam no sequence. Isso tem uma utilidade grande, tá? Então, qualquer coisa que eu calcular do sequence, ele vai automaticamente, o sequence vai ceder e vai ser substituído pela função que eu calcular. Então, list desse sec vai gerar uma lista de ABCD e o plus vai gerar a soma ABCD. E da mesma forma que aconteceu aqui em cima, para uma função f qualquer, se isso aqui é uma função, no fundo isso aqui é uma função plus de sequence, x. Então, isso tudo vai virar uma soma de ABCD mais x. Tá? Então, o que acontece de fato, se a gente quiser ver, ao fazer f de sequence, é como se eu tivesse usando um apply em cima de sequence. Então, vamos ver mais uns exemplos aqui. Tá? Então, eu posso fazer o sequence com apply numa função g, e nisso você troca um g. Tá? E ao fazer o f disso aqui, o f automaticamente substitui o sequence. Óbvio que isso aqui é a mesma coisa que eu fazer o f arroba g, mas é só outro exemplo para a gente ver como é que a gente consegue trabalhar com sequence, para tentar entender melhor o funcionamento dele. E aqui no final a gente vai ver uma variação para a função map, que é a função map@, tá? que ela especifica, na verdade, em quais partes da sua expressão que você vai fazer a distribuição do map. Então,
map, eu tenho essa soma ABCD, tá? Se eu não especificasse nada, usasse um map, ele ia passar o G para todos os elementos da soma. Mas ao especificar a parte 3, ele só passa para o terceiro elemento. Então só o G, só o ABC, que é o terceiro aqui. E aí, naturalmente, quando vira G de C, ele reorganiza a soma, tá? Se for uma função qualquer, é mais simples ainda de entender. Então ele está passando isso para o terceiro elemento aqui, para o G. Tá? E se for uma lista, naturalmente, tá? Funciona da mesma forma. E por fim, a gente limpa aqui o valor da função da variável sec que a gente definiu. Então, dando prosseguimento, a gente vai passar para a subseção 5.7, funções puras. Então, funções puras são uma forma implícita, né, de você aplicar uma função onde a definição, na verdade, é especificada na hora de aplicação dessa função. Tá? Então, você escreve uma função pura, né, utilizando dois símbolos, né? Esse símbolo aqui, hashtag aqui, esse jogo da velha, tá? Para você especificar as variáveis da função. E o símbolo E aqui, esse ampersand aqui, para você especificar aonde acaba essa função. Tá? Então, isso aqui é uma função pura, tá? Que representa f da variável. Então, a função é uma função pura que é f da variável. Tá? Um exemplo bem simples, tá? Ela não foi aplicada ainda, é só como é que a gente escreve a função, só para a gente entender a sintaxe disso. E aí acaba que a variável, quando você escreve, é substituída por um hashtag 1, tá? Porque eu poderia escrever direto hashtag 1. É só porque quando eu tiver múltiplas variáveis, eu vou simplesmente escrever hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3, assim por diante, tá? Então, se eu tiver uma única variável, não precisa de botar um, mas internamente ele vai representar como 1. Tá? Então, aqui a gente vai ver como é que a gente aplica essa função. Então, escrever essa função, tá? Muitas vezes é bom você botar parênteses para delimitar, porque o fechamento da função pura é só feito no final, pelo caractere E, tá? Então, se for muito grande essa função, nesse caso não faz diferença, tá? Mas se for muito grande, vale a pena você usar parênteses, tá? Então, aqui eu tenho minha função pura, tá? Imagina que isso aqui tudo é uma função G, né? Isso aqui é a função pura. Estou calculando essa função pura de x. Então, no caso, isso aqui vai te dar um f de x, tá? Óbvio que é um exemplo bem simples, tá? Nesse caso, não faria sentido nenhum eu utilizar uma função pura, mas é só para a gente entender a sintaxe de como é que a gente escreve a função pura e como é que a gente utiliza ela, tá? Então, agora a gente vai ver mais exemplos que vão fazer mais sentido, tá? Então, digamos que eu quero calcular a potência, o quadrado do número. Então, a função pura é a forma da função daqui. Que aqui, no exemplo anterior, a forma da função não era nada, era só um f. Aqui, então, acaba que a forma da função, que é o que você escreveria na definição dessa função, se você fosse fazer uma definição tradicional, tá? Você escreve ele no lugar da função. Essa que é a diferença de função pura para uma função normal, tá? Então, isso aqui significa uma função pura representando o quadrado no número. Então, ao calcular isso do número x, o quadrado de x, se for um 4, tá? Se eu quiser fazer uma função pura um pouco mais complicada aqui, então eu tenho a variável ao quadrado mais 2, tudo isso dividido pela variável. Tá? Então, eu calculo isso x. Tá? Ou num y qualquer, tanto faz, tá? Você vê aqui. E aí, na verdade, o que a gente vai ver é que esse símbolo E, tá? Acaba sendo uma forma abreviada de escrever a função pura, que a função pura em si, ela é montada, ela é representada internamente por uma função, e no matemático é a função function, tá? Então, a função pura que a gente escreveu, que é o f do hashtag, abre e fecha as colchetes, e com E no final, é a mesma coisa que escrever function, tá? Você vê que aqui ele volta para a sua forma compacta. Então, a função pura, na verdade, com E é a forma compacta já. Da mesma forma que as funções que a gente utilizou anteriormente, a função do quadrado, você poderia escrever assim, tá? Então, eu poderia escrever com E, se eu quiser, eu posso escrever com a forma compacta, com forma completa, desculpa. Na function hashtag. Então, isso aqui é a função pura que eleva ao quadrado, calculado a mais b, vai te dar a mais b ao quadrado, tá? Outra coisa interessante é que eu posso atribuir uma função pura a uma variável, tá? Então,
ao fazer g igual a esse function 2, ou eu poderia utilizar a forma curta, tá? Eu posso utilizar direto, né, essa função para calcular um x, né? E, na verdade, isso aqui é a mesma coisa. Se você fosse pensar, fazer uma analogia com a forma tradicional de definir a função, é igual eu definir a função h de x que faz o quadrado, né, e calcular h de x. Tá? Você vê que os dois vai dar o mesmo resultado, mas na definição o que aparece é um pouco diferente, porque isso aqui é uma definição tradicional de função, isso aqui é uma definição na forma de função pura. Mas calcular h de qualquer coisa ou g de qualquer coisa resulta exatamente no mesmo resultado. Tá? São só formas, sintaxes diferentes de você escrever a mesma coisa. Tá? Se a gente quiser trabalhar agora com funções puras, com mais de um argumento, tá? Então você vai trabalhar uma função de mais uma variável, aí sim você vai acabar utilizando o hashtag seguido de números, tá? Para especificar quem é a primeira, segunda e terceira variável. Então nesse exemplo simples aqui eu tenho a função f de primeira variável, segunda variável, terceira variável, né? A função pura f acaba com e, e eu calculo isso para os argumentos ABC. Então isso vai gerar um f de ABC, né? Mas lembrando que isso aqui não tem que ser, né? Pode ser qualquer coisa. Então agora eu tenho uma função que pega a primeira variável e multiplica pela diferença da segunda menos da terceira. Então ao calcular isso eu vou ter a vezes b menos c. Tá? E aí o interessante também de função pura é quando você começa a utilizá-las em conjunto com as funções map e apply, tá? Então o que eu estou fazendo aqui agora é pegando essa função pura e dando um apply nela na lista ABC. Então essa lista vai virar a função pura calculada de ABC. Então vai virar exatamente isso aqui daqui de cima. Então ao fazer isso, tá? Eu transformo essa lista num a vezes b menos c. Tá? Eu poderia escrever assim ou na forma completa com apply, tanto faz. Tá? Então, outra coisa, se eu quiser uma função pura, eu quero pegar, na verdade, fazer um map. Então, eu quero varrer essa lista, tá? E para cada elemento dessa lista, eu quero transformar esse elemento no quadrado dele mais ele. Tá? Então, faço aqui. Tá? Então, é uma função pura aqui, que eu fiz o map dessa função pura nessa lista. Tá? Isso é a mesma coisa que eu escrevi na forma completa assim. E isso, na verdade, essas funções puras, tá, com map e apply, são frequentemente utilizadas de forma encadeada. Você utiliza mais de uma função pura, na verdade, e com maps e apply juntos. Tá? Então, como esse exemplo aqui. Nesse exemplo que eu estou fazendo, né, isso naturalmente começa a ficar um pouco mais complicado, mas à medida que a gente vai utilizando, a gente vai entendendo melhor. Tá? Então, olha só, eu tenho uma lista de pares, né? Então uma lista de listas de dois elementos cada uma. Então cada um separa. Então vamos olhar por parte. O que eu quero fazer, isso que eu selecionei tudo é uma função, tá? Uma função pura que tem outra função dentro. Tudo bem? Vamos pensar como uma única função. Essa função, ela vai ser, tá? Ela vai ser distribuída pelo map aqui a cada listas internas dessas. Então vamos pensar que isso foi distribuído, tá? E a gente vê o que vai acontecer em cada um desses. Então vamos olhar agora para a cara dessa função. Então é como se eu estivesse calculando essa função na hora de usar esse map no a,x, nessa lista aqui. O que essa função faz? Ele pega esse a,x, bota no lugar disso aqui, e ele está dando, na verdade, um apply de outra função no a,x. Então, ao fazer isso, esse a,x, tá? Essa outra função que está sendo aplicada aqui no apply, tá? No a,x vai ser trocada por causa do apply. Essa lista a,x vai ser modificada por essa função nova que está aqui. Se eu imaginasse que isso aqui era um f de a,x, mas não é um f. Esse f é a primeira variável mais a segunda. Então, o que eu estou fazendo é que eu estou distribuindo para essa lista aqui estruturada, para cada elemento que é uma lista, eu estou pegando essa sublista e transformando em somas de a mais x, b mais y, quer dizer, do primeiro mais o segundo argumento dessas listas. Tá? Então, o que acontece aqui. E, se você quiser, talvez, se facilitar, pensar em escrever isso na forma completa, tá? Você pode escrever dessa forma aqui também, a mesma coisa. Tá? Esse tipo de coisa é mais complicado para entender no começo, mas depois que você pega depois que você entende como é que funciona bem o map e o apply assim, com funções puras de forma encadeada, né? Você vê que isso tem uma utilidade gigante, tá? Você rapidinho faz coisas, entendeu?
que demoraria muito mais se eu tivesse que fazer de uma forma tradicional. Tá? E por fim, a gente limpa aqui os valores das variáveis que a gente definiu aqui, G e H. Então a gente agora vai passar para a subseção 5.8, funções com avaliações sequenciais e variáveis locais. Então uma coisa que é comum de ocorrer, a gente ao definir uma função, é a gente querer, né, dependendo do que a gente quer fazer, a gente vai ter que ter múltiplas avaliações, múltiplos passes, né, nessa função, que é comum. Então isso pode ser feito de diferentes maneiras, tá? Então uma coisa que a gente pode pensar é você simplesmente pegar o que você quer fazer, envolver, na verdade, em parênteses, tá? E separar as operações, né, diferentes, né, por ponto e vírgula. Isso é uma forma de fazer. Então, nesse exemplo, a gente pega aqui um exemplo de uma função que vai calcular o coeficiente, na verdade, desse polinômio expandido. Então, ao fazer isso, eu dou um expand isso aqui, tá? Salvo na variável t e depois pego essa variável t no próximo passo aqui, coeficiente, tá? E calculo o coeficiente dessa potência de x. Então eu especifico, na verdade, o grau do polinômio aqui e essa potência. Óbvio que eu poderia botar o expand logo aqui dentro e fazer isso num passo só, mas eu quero, por esse exemplo, separar em 2 passos, porque vão ter situações que eu vou ter que fazer múltiplos passos, e tem situações que dá para fazer um dentro do outro, mas fica tão confuso que ao fazer em múltiplos passos, é mais fácil de você debugar o programa, debugar a definição da função, para ver se não tem erro, tá? Então, assim, você consegue calcular a função, tá? E aí, uma coisa interessante a gente perceber, eu calculei aqui para um valor simples, depois eu vou calcular aqui para outra, tá? É que ao fazer isso aqui, essa variável t aqui dentro foi até alterada, tá? Você vê aqui. Ao fazer isso aqui, o t virou um 2 mais x porque eu chamei essa função com 1,1, então esse expand de x mais 2 é o x mais 2, que ele reorganiza como 2 mais x. Se eu chamar agora a função, né, com um grau de polinômio maior e calcular o coeficiente da potência de 2, tem 24, e aí o t, na verdade, naturalmente virou uma expressão maior. Então você vê que esse tipo de situação, ao utilizar variáveis internas, tá, altera o valor das variáveis de maneira global. Então o t que eu vou estar utilizando fora dessa função, é o mesmo t que está aqui dentro. Tá? Então eu vou limpar o valor de t aqui. Tá? E a gente vai ver, na verdade, uma alternativa para você fazer isso com variáveis que sejam só locais à definição dessa função. Isso é feito, na verdade, com funções, para isso que são as funções módulo e a função block. A função módulo, na verdade, e a função block, elas têm a mesma sintaxe. Então, o que acontece é que você primeiro, ela tem uma sintaxe de trabalhar com 2 argumentos apenas. O primeiro seria uma lista das variáveis locais e o segundo é o corpo da função. Tá? Então, o corpo da função é exatamente o que a gente botou aqui no exemplo aqui em cima, né? Mas agora eu especifico aqui variáveis locais. Então, eu vou definir 2 funções, o coefm e o calcoefm, que é calculado com módulo, definido com módulo, e o calcoFB, que é definido com block. Tá? Então, e aí você vê que as duas dão o mesmo resultado, tá? E nesse tipo de situação, utilizar módulo ou block, tanto faz, dá o mesmo resultado. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer, tanto para módulo como block, é você meio que inicializar a sua variável local, tá? Dentro da lista de variáveis. Então, você já pode definir um valor inicial para ela. Então, você poderia pegar isso aqui, que a gente fez aqui em cima, e botar dentro da lista de variáveis locais também. Isso funciona também, tá? Então, criei 2 definições novas, coefm 2, coefmb 2. Também, novamente, isso dá o mesmo resultado, isso não faz diferença de você utilizar módulo e block. Mas tem uma diferença do block para o módulo, né? E isso, na verdade, e essa diferença tem a ver com como é que ele trata, na verdade, variáveis internas ao corpo, na verdade, da sua função. Então, a variável block, né, o que acontece? Vamos primeiro definir x como f de y, tá? E aí vamos ver como é que ele trata os diferentes, de forma diferente, na verdade, esse x que tem a definição f de y no bloco, no módulo. E aí o que a gente vai ver é o seguinte, a diferença é que aqui eu tenho um f de y, tá?
E o y dentro do bloco do módulo é uma variável local. Tá? Então, ao calcular e aqui eu não estou nem utilizando definição, só o bloco, tá direto. Então, olha o que acontece aqui no bloco e o que acontece no módulo. Tá? O bloco, tá? O que ele faz com esse x? É como se ele ao substituir esse f de y aqui dentro, o y, dessa forma do f de y, ele é tratado como y da variável local aqui desse bloco. Já no módulo, isso não ocorre. Tá? O y aqui é tratado, na verdade, como é tratado simplesmente como um y externo. Tá? Então, isso faz uma diferença de um para o outro. Tá? Então, o bloco, na verdade, ele enxerga de uma certa forma definições externas, se elas envolverem a variável local, ele vai tratar essa variável externa como variável local aqui dentro. Já o módulo não faz isso. Tá? Então, o módulo é meio que é mais blindado, de uma certa forma, às definições externas. Você pode imaginar assim. Tá? Então, por isso, talvez, o módulo acaba sendo mais utilizado, tá? Em definição de funções, tá? Em programas. Então, vamos agora mostrar outra coisa que é para fazer. São as mesmas definições anteriores, né? Mas uma coisa que é comum quando você começar a escrever funções grandes, tá? É você começar a escrever essas funções na forma, na verdade, de uma forma parecida a programas mesmo de outra linguagem de computação. Aqui, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é você pular a linha entre, né, os passos diferentes. Então, você, né, tem o módulo aqui, tem o primeiro passo que eu calculo o t, depois o coeficiente, é a mesma coisa para o bloco, é a mesma definição. E eu poderia fazer isso independente de eu estar usando o módulo e bloco. Eu posso pular a linha dentro de uma definição igual no original para me organizar, não faz diferença nenhuma. Tá? Mas uma coisa que a gente vai introduzir agora, que a gente não tinha falado antes, é que você numa função, no meio de uma função no matemática, você pode introduzir comentários igual em outras linguagens de computação. Então, isso na verdade fica mais claro se eu utilizar, né, botar comentários nessa forma que eu estou pulando linha. Tá? Então, os comentários são feitos, tá, abrindo e fechando, tá, um bloco de comentários. Esse bloco é aberto pelo parênteses asterisco e fechado pelo asterisco, parênteses fechando. Tá? Então, você vê que eu peguei esse mesmo com o FM, eu simplesmente botei vários comentários, né, para separar, né, a função. E aqui, diferente do anterior, você vê a definição anterior, o coeficiente aqui no final não tinha ponto e vírgula, então, por não ter ponto e vírgula, isso acaba sendo o retorno dessa função. Aqui eu fiz diferente, que a gente botou um ponto e vírgula aqui, com isso, se eu acabasse a definição aqui, ao calcular a função, não teria retorno nenhum. Então, eu defino isso na variável R de retorno, e eu retorno essa variável R aqui no final. Tá? Então, mesma coisa. Então, você vê que você acaba, as definições acabam tomando uma cara mais de um programa mesmo. Então, aí, na verdade, quando você vai fazer um programa no matemático, nada vai ser que uma definição de função. Tá? E no fim aqui, a gente limpa o valor das variáveis que a gente utilizou. E com isso a gente chega ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê uma curtida no nosso vídeo. Se vocês tiverem qualquer comentário, dúvida, sugestão, deixa anotado no comentário do vídeo ou envia pra gente. E lembrem de seguir nosso canal para ficar atento às novidades.